Eu acredito que vocês repararam que o Bolsonaro nesses últimos dias ele tá todo doidão. Ele dá chilique, surta e se exalta em programa de rádio, ataca publicamente Tarcísio e faz outras peripécias. Tudo isso começou a ocorrer depois que ele foi aconselhado por aliados a se movimentar porque ele estava perdendo capital político de um modo muito rápido. O problema do Bolsonaro é que ele não tem mais perspectiva futura. Porque ele está inelegível, ele foi cassado. Então é muito difícil as pessoas se movimentarem para ele, já que ele não tem mais projeção de poder. E ele também tem uma base bolsonarista que só vive da baderna. Então o que ele está fazendo? Ele está criando esperanças dizendo que pode acontecer com ele igual aconteceu com o Lula, mas não vai. Você acha essa comparação do Bolsonaro com o Lula equivocada? Por que você vê que o Bolsonaro está perdendo o capital político? Ele é o culpado? Você tem visto ele doidão? Então deixa o seu like se você concorda comigo que essa comparação entre Lula e Bolsonaro é equivocada e se inscreva no canal. A comparação do Bolsonaro com o Lula já tem sido feita por outras pessoas e não somente por Bolsonaro em várias situações. O próprio STF fez essa comparação achando que a prisão do Bolsonaro poderia transformá-lo num mártir, como foi com o Lula. Mas é uma comparação equivocada e o STF já abandonou essa percepção e garante a prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser preso. Mas o Bolsonaro ele começou a alimentar essa comparação das duas situações. Porque como ele está inelegível, não há perspectiva de poder para ele ou perspectivas no horizonte. Porque ele não pode disputar nem 2026, nem 2030. Ele está cassado. E sem caneta na mão, e sem aliados em espaços de poder relevantes, o que ele pode fazer? Absolutamente nada. Então, gradativamente, ele vai perdendo capital político, ele vai perdendo força política e engajamento. O que ele pode fazer para tentar fomentar que há alguma coisa? Uma esperança. Então o que ele falou recentemente? Olha, eu estou inelegível, mas o futuro ninguém sabe. O Valdemar Costa Neto fez a mesma coisa. O Lula estava inelegível e disputou 2023 e eu nem preso estou. Mas isso vai acabar acontecendo. A gente tem que lembrar que essa comparação do Lula com o Bolsonaro é uma comparação completamente equivocada. Porque o processo que o Lula passou durante a Lava Jato foi um processo ilegal, foi um processo injusto. Houve um conluio do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol para a prisão do Lula com provas simplesmente inexistentes. Diferentemente do Bolsonaro, nós estamos vendo todo o caminho de construção da prisão do Bolsonaro, tudo está sendo minuciosamente feito justamente para condenar o Bolsonaro sem que haja qualquer tipo de dúvidas. O Bolsonaro não vai passar por um processo injusto, o Lula passou. E esse processo injusto que o Lula passou foi referendado por organizações exteriores, por entidades internacionais como a ONU. O Bolsonaro não vai ter isso. E além desse fato, o Lula foi beneficiado pelo péssimo governo que o próprio Bolsonaro fez. Houve uma lembrança dos tempos do Lula, que eram tempos melhores. E isso, claro, ajudou o Lula a manter o seu capital político, diferentemente do Bolsonaro. O Lula, mesmo preso, ele conseguiu se manter relevante na política, porque ele teve 2 mandatos que foram muito bem avaliados, principalmente pela população mais carente do nosso país. O Bolsonaro fez um péssimo governo. Era claro que ele não iria conseguir manter o seu capital político. E mesmo depois de preso, o Lula permaneceu como a principal liderança da esquerda. Tanto que ele conseguiu fazer com que o Haddad fosse até o segundo turno, e ele saiu e foi vitorioso. Porque a liderança do Lula, o respeito, o respaldo internacional eram muito grandes. E mesmo que ele tenha perdido um pouco de capital político, ele conseguiu preservar. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, nem dentro do PL, ele é a principal liderança. Porque hoje a principal estrela do partido é a Michelle. Então essa comparação de Lula e Bolsonaro também é equivocada, porque o Lula manteve o seu capital político, o Bolsonaro não. Não teve, não manteve. E por isso que ele achar que vai disputar 2026, não. Talvez mesmo com ele disputando 2026, ele apto a disputar a eleição, talvez ele não tenha força nem condições de ir até o segundo turno. Pode ser que isso aconteça. Porque o Bolsonaro é alguém que, nesse momento, que ele precisa fazer política, ele não sabe. Isso desespera também. O Bolsonaro e o bolsonarismo são agentes políticos ou movimento político que vive da bagunça, vive da baderna, vive do bate-boca na televisão, nas redes sociais.
Ele não é alguém que consegue fazer política. Tanto que nesse momento, quando ele teve a necessidade de fazer política na reforma tributária, ele fracassou. Porque ele nunca fez, ele passou 28 anos e nunca precisou se organizar para pedir uma emenda. Ele nunca precisou se organizar para ter um projeto aprovado, ele aprovou 2 projetos. Um projeto de IPI de computador e um projeto da fosfetanolamina, pílula do câncer. Mas tudo isso agora, recente. Recente fala assim, há uns aproximadamente 10 anos. Então ele não sabe fazer política. Os votos dele vinham de aparições na televisão. E nem como presidente ele soube fazer política, porque ele terceirizou o governo dele pro Centrão, pro Arthur Lira. Como que ele vai fazer política agora? Não vai. Diferentemente do Lula, que tem o caso agora do Fernando Haddad. O Haddad conseguiu garantir a meta do déficit zero. Muitos falaram que Lula e Haddad estavam tendo atritos. Tentaram colocar agora o Haddad venceu o Lula, o Haddad perdeu pro Lula, vencedores e perdedores, mas eles não entenderam nada. Lula e Haddad fazem uma jogada casada. Toda essa história do déficit zero foi uma jogada política, tanto do Lula pro Haddad, para azeitar os interesses também do Congresso para 2024 com as obras do PAC. O Lula demonstrou o seguinte, olha, as obras estão garantidas. Se nós precisarmos acabar com o déficit zero, nós vamos fazer isso. Não há problema algum. Foi esse o objetivo de toda essa situação. Porque no ano que vem nós temos uma campanha municipal. E diferentemente do Bolsonaro, que consegue ter aí a força das redes sociais ou de alguns bolsonaristas, a maior parte do Congresso precisa de ações e obras feitas para os seus padrinhos políticos ou apadrinhados políticos. Ponto. É assim que funciona. Agora, o Bolsonaro consegue ter essa coordenação? Não consegue. Porque os bolsonaristas não possuem uma bandeira. O Lula tinha uma bandeira mesmo após ser preso, que era a redução da desigualdade social. Então ele consegue engajar a esquerda se mantendo relevante assim porque ele tem uma bandeira que as pessoas se identificam. Qual é a bandeira do bolsonarismo? Não existe. E como que não há projetos? Como que só há bagunça? Como que as ideias bolsonaristas vão repercutir na imprensa, na televisão? Não vão. Ficam restritas às redes sociais. Elas não têm penetração social porque falta uma coordenação da oposição que o Bolsonaro precisaria fazer, mas ele não tem experiência política para fazer isso, porque ele é simplesmente um incapaz. Essa bagunça dos bolsonaristas que os ajuda individualmente não é boa, não é benéfica para o coletivo. Mas os bolsonaristas não pensam coletivamente, eles pensam individualmente. E nesse momento que o Bolsonaro precisa do pensamento coletivo, ele não consegue. Ele se enfraqueceu. E os próprios bolsonaristas o dificultam, o prejudicam nesse momento. Até porque, pessoal, qual é o esforço do Bolsonaro nesse momento? Se manter relevante e batalhar internamente na direita para evitar que potenciais novas lideranças despontem. Então o que ele está fazendo? Ele ataca o Tarcísio, ele ataca aliados ou antigos aliados. Ele fez um ataque público ao Tarcísio de Freitas. Ele começou a especular a possibilidade do capitão Derrite disputar a prefeitura de São Paulo. Não é o desejo do PL. O desejo do PL é apoiar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é o candidato do Tarcísio de Freitas. Ele quer o prefeito de São Paulo, mas o Bolsonaro não está nem aí para isso. Ele quer solapar todo mundo. Ele quer sufocar todo e qualquer tipo de liderança, porque ele está numa disputa para se manter relevante e numa batalha interna. O Lula não teve isso. Então, se ele não consegue juntar um grupo porque ele teme que o espaço dele seja tomado por outro, como que ele vai ter coordenação das ações? Não vai. Por isso que cada vez mais o capital político dele vai acabar sendo destruído. O próprio bolsonarismo do Bolsonaro o destrói, porque todas essas características são características do bolsonarismo. O Bolsonaro, ele se autodestrói, o que é bom até pra nós, né? Porque a gente não tem que fazer muito esforço.